Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Lei número 4.878, de 3 de dezembro de 1965. Esta lei dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial. Artigo 2º. São policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, previsto no Sistema de Classificação de Cargos aprovado pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, com as alterações constantes da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, é considerado funcionário policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Artigo 3º. O exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por esta lei. Artigo 4º. A função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade. Artigo 5º. A precedência entre os integrantes das classes e séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional. Capítulo 2. Das disposições peculiares. Artigo 6º. A nomeação será feita exclusivamente. Inciso 1º. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série de classes condicionada à anterior aprovação em curso específico da Academia Nacional de Polícia. Inciso 2º. Em comissão, quando se tratar de cargo isolado, que em virtude de lei assim deva ser provido. Artigo 7º. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em curso a que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia. Artigo 8º. A Academia Nacional de Polícia manterá permanentemente cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Artigo 9º. São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia. Inciso 1º. Ser brasileiro. Inciso 2º. Ter completado 18 anos de idade. Inciso 3º. Estar no gozo dos direitos políticos. Inciso 4º. Estar quite com as obrigações militares. Inciso 5º. Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal. Inciso 6º. Gozar de boa saúde física e psíquica comprovada em inspeção médica. Inciso 7º. Possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia. Inciso 8º. Ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. A prova da condição prevista no item 4º deste artigo não será exigida da candidata ao ingresso na Polícia Feminina. Parágrafo 2º. Será demitido, mediante processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal, omitiu fato que impossibilitaria a sua matrícula na Academia Nacional de Polícia. Artigo 10. São competentes para dar posse. Inciso 1º. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública,
ao chefe de seu gabinete, ao corregedor, aos delegados regionais e aos diretores e chefes de serviço que lhes sejam subordinados. Inciso 2º. O diretor da divisão de administração do mesmo departamento, nos demais casos. Inciso 3º. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ao chefe de seu gabinete e aos diretores que lhe sejam subordinados. Inciso 4º. O diretor da Divisão de Serviços Gerais da Polícia do Distrito Federal, nos demais casos. Parágrafo único. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor da Divisão de Administração do referido departamento poderão delegar competência para dar posse. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 11. O funcionário policial não poderá afastar-se de sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerente à do seu cargo efetivo e mediante expressa autorização do Presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, quando integrante da Polícia do Distrito Federal. Artigo 12. A frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para a primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria. Artigo 13. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário policial, durante a qual se apurarão os requisitos previstos em lei. Parágrafo único. Mensalmente, o responsável pela repartição ou serviço em que esteja lotado o funcionário policial sujeito a estágio probatório encaminhará ao órgão de pessoal relatório sucinto sobre o comportamento do estagiário. Artigo 14. Sem prejuízo da remessa prevista no parágrafo único do artigo anterior, o responsável pela repartição ou serviço em que sirva funcionário policial sujeito a estágio probatório, 6 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos previstos em lei. Artigo 15. As promoções serão realizadas em 21 de abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verificada a existência de vaga e haja funcionários em condições de a ela concorrer. Artigo 16. Para promoção por merecimento, é requisito necessário a aprovação em curso da Academia Nacional de Polícia correspondente à classe imediatamente superior àquela a que pertence o funcionário. Artigo 17. O órgão competente organizará, para cada vaga a ser provida por merecimento, uma lista não excedente de 3 candidatos. Artigo 18. O funcionário policial, ocupante de cargo de classe singular ou final, de série de classes, poderá ter acesso à classe inicial de séries afins, de nível mais elevado, de atribuições correlatas, porém mais complexas. Parágrafo 1º. A nomeação por acesso, além das exigências legais e das qualificações em cada caso, obedecerá às provas práticas que compreendam tarefas típicas relativas ao exercício do novo cargo e, quando couber, a ordem de classificação em concurso de títulos, que aprecie a experiência profissional ou em curso específico de formação profissional, ambos realizados pela Academia Nacional de Polícia. Parágrafo 2º. As linhas de acesso estão previstas nos anexos 4º dos quadros de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal aprovados pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964. Artigo 19. As nomeações por acesso abrangerão metade das vagas existentes na respectiva classe, ficando a outra metade reservada aos provimentos na forma prevista no artigo 6º desta lei. Artigo 20. O funcionário policial que, comprovadamente, se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique a sua demissão ou aposentadoria,
será readaptado em outro cargo mais compatível com a sua capacidade, sem decesso nem aumento de vencimento. Parágrafo único. A readaptação far-se-á mediante a transformação do cargo exercido em outro mais compatível com a capacidade física ou intelectual e vocação. Artigo 21. O funcionário policial não poderá ser obrigado a interromper as suas férias, a não ser em virtude de emergente necessidade da segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante convocação da autoridade competente. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, em fine, o funcionário terá direito a gozar o período restante das férias em época oportuna. Parágrafo 2º. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu provável endereço, dando-lhe ciência durante o período de suas eventuais mudanças. Capítulo 3 das vantagens específicas. Artigo 22. O funcionário policial fará jus ainda às seguintes vantagens. Inciso 1º. Gratificação de função policial. Inciso 2º. Auxílio para moradia. Artigo 23. O policial fará jus à gratificação de função policial por ficar compulsoriamente incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, pública ou privada, em razão dos riscos a que está sujeito. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere este artigo será calculada percentualmente sobre o vencimento do cargo efetivo do policial, na forma a ser fixada pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Quando se tratar de ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, com atribuições e responsabilidades de natureza policial, a gratificação será calculada sobre o valor do símbolo do cargo em comissão ou da função gratificada. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Parágrafo 3º. Ressalvado o magistério na Academia Nacional de Polícia e a prática profissional em estabelecimento hospitalar, para os ocupantes de cargos da série de classes de médicos legista, ao funcionário policial é vedado exercer outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão, remunerado ou não, em entidade pública ou empresa privada. Artigo 24. O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 horas semanais de trabalho. Artigo 25. A gratificação de função policial não será paga enquanto o funcionário policial deixar de perceber o vencimento do cargo em virtude de licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo em comissão ou função gratificada, com atribuições e responsabilidade de natureza policial, hipótese em que continuará a perceber a gratificação na base do vencimento do cargo efetivo. Artigo 26. A gratificação de função policial incorporar-se-á aos proventos da aposentadoria à razão de 1/30 do seu valor por ano de efetivo exercício de atividade estritamente policial. Parágrafo único. Para os efeitos da incorporação de que trata este artigo, levar-se-á em conta também o tempo de efetivo exercício em atividade estritamente policial anterior à data da concessão ao funcionário da vantagem prevista no artigo 23. Artigo 27. O funcionário policial casado, quando lotado em delegacia regional, terá direito a auxílio para moradia correspondente a 10% do seu vencimento mensal. Parágrafo único. O auxílio previsto neste artigo será pago ao funcionário policial até completar 5 anos na localidade em que, por necessidade de serviço, nela deva residir e desde que não disponha de moradia própria. Artigo 28. Quando o funcionário policial de que trata o artigo anterior ocupar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, 20% do valor do auxílio previsto no artigo anterior serão recolhidos como receita da União e o restante empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de acordo com as suas peculiaridades. Artigo 29. Quando o funcionário policial ocupar imóvel de outra entidade, a importância referida no artigo 28 terá o seguinte destino. A linha A. A importância correspondente ao aluguel,
recolhido ao órgão responsável pelo imóvel. A linha B. O restante, empregado na forma estabelecida no artigo anterior, in fine. Artigo 30. Esgotado o prazo previsto no parágrafo único do artigo 27, o funcionário que continuar ocupando imóvel de responsabilidade da repartição em que servir, indenizá-la-á da importância correspondente ao auxílio para moradia. Parágrafo único. Se a ocupação for de imóvel pertencente a outro órgão ou funcionário, indenizá-la-á pelo aluguel correspondente. Capítulo 4 da assistência médico-hospitalar. Artigo 31. A assistência médico-hospitalar compreenderá: a linha A. Assistência médica contínua, dia e noite, ao policial enfermo, acidentado ou ferido que se encontre hospitalizado. A linha B. Assistência médica ao policial ou sua família, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro e outros serviços assistenciais. Artigo 32. A assistência médico-hospitalar será prestada pelos serviços médicos dos órgãos a que pertença ou tenha pertencido o policial, dentro dos recursos próprios colocados à disposição deles. Artigo 33. O funcionário policial terá hospitalização e tratamento por conta do Estado quando acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Artigo 34. O funcionário policial em atividade, excetuado o disposto no artigo anterior, o aposentado e bem assim as pessoas de sua família, indenizarão, no todo ou em parte, a assistência médico-hospitalar que lhes for prestada, de acordo com as normas e tabelas que forem aprovadas. Parágrafo único. As indenizações por trabalhos de prótese dentária, ortodontia, obturações, bem como pelo fornecimento de aparelhos ortopédicos, óculos e artigos correlatos, não se beneficiarão de reduções, devendo ser feitas pelo justo valor do material aplicado ou da peça fornecida. Artigo 35. Para os efeitos da prestação de assistência médico-hospitalar, consideram-se pessoas da família do funcionário policial, desde que vivam às suas expensas e em sua companhia. A linha A. O cônjuge. A linha B. Os filhos solteiros menores de 18 anos ou inválidos, e bem assim as filhas ou enteadas solteiras, viúvas ou desquitadas. A linha C. Os descendentes órfãos, menores ou inválidos. A linha D. Os ascendentes sem economia própria. A linha E. Os menores que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda. A linha F. Os irmãos menores e órfãos sem arrimo. Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições deste capítulo a viúva do policial, enquanto perdurar a viuvez, e os demais dependentes mencionados nas alíneas B a F, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva. Artigo 36. Os recursos para assistência de que trata este capítulo provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações referidas no artigo 34. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.